Olá, seja muito bem-vinda nesse workshop online Maturidade Espiritual. Mas o que é esta maturidade? Vamos entender? Maturidade espiritual, o que é? A próxima e fundamental etapa posterior e crucial no processo do desenvolvimento da maturidade trina. O que significa isso? Trina. Somos seres completos com uma composição trina formada pelo corpo, alma e espírito. E a base da maturidade trina é a maturidade emocional. Agora você vai entender essa junção emocional para o despertar espiritual. O que a maturidade emocional ela trata? Ela requer o enfrentamento e a resolução do passado emocional, equiparando sua importância à do cuidado do corpo. Mas a expansão é o fortalecer do espírito. E é aqui que nós vamos focar. Então, o que é essa maturidade espiritual? Refere-se ao estado de consciência e compreensão mais profunda que uma pessoa alcança em relação à sua espiritualidade. É a capacidade de lidar com as experiências da vida de uma forma o quê? Mais equilibrada, compassiva e sábia, tendo uma visão muito mais ampla e profunda da sua existência. Continuando aqui, eu quero trazer para você os sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. Peter Escazero é um autor, pastor, do livro intitulado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E ele comenta que o problema é que a má aplicação de verdades bíblicas não somente prejudica nossos relacionamentos mais íntimos, como também obstrui a obra de Deus e sua transformação profunda da parte submersa do iceberg de nossa vida. Peter Scazzero, ele trata profundamente sobre a importância do cuidado que nós temos que ter do nosso emocional, como fase inicial, eu até digo, para nos preparar para o fortalecimento espiritual. Você vai entender tudo aqui. E agora eu quero que o que eu vou apresentar, eu vou trazer aqui os 10 sintomas que Peter Escazero trata. E eu quero que você reflita sobre qual sintoma mais ressoa com eles. Então, pega papel e caneta e vai anotando. Vamos diagnosticando o problema. Então, eu vou trazer o sintoma e nós vamos diagnosticando cada um deles. O primeiro, usar Deus para fugir de Deus. Usar atividades cristãs como tentativas inconscientes para escapar do sofrimento. Muitas pessoas se envolvem com atividades na igreja, eventos, e às vezes, sabe o que acontece? Ela, ela está fugindo dela mesma. Então, às vezes, está num relacionamento abusivo, está num sofrimento interno, no trabalho, ela não está sabendo lidar com isso. O que que ela faz? Eu vou me envolver mais na igreja, com eventos para que eu use Deus para fugir de Deus. Então, eu não me conecto comigo, eu fujo de mim, achando que eu estou me aproximando de Deus. E há casos de mulheres abandonarem praticamente as suas casas, suas famílias, seus filhos, e se dedicar tanto à igreja que passam mais tempo na igreja do que em casa. E isso não é nada saudável, nem para ela e muito menos para a família. É muito importante você se atentar aqui. Será que todo o envolvimento, toda essa busca, às vezes pela espiritualidade, não está se transformando numa religiosidade onde eu fujo dos meus problemas, dos problemas e de mim mesma? Reflita. O segundo sintoma, ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Quando incapazes de expressar nossas emoções, o que acontece? Nós permanecemos debilitados em nossa capacidade de amar a Deus, aos outros e a nós mesmos. Nossos sentimentos são também um componente do que significa sermos feitos à imagem de Deus. Em hipótese alguma, nós podemos eliminar os sentimentos da nossa vida. É como se tirasse um pedaço da nossa humanidade, segundo o pastor Peter. Continuando, agora nós vamos para o terceiro sintoma e vai anotando aí para ver
os próximos aqui também ressoam no que você tem vivido. Morrer para as coisas erradas é um sintoma da pessoa emocionalmente doentia, a espiritualidade emocional doentia. Não somos chamadas por Deus para morrermos para as partes boas de quem somos. Deus nunca nos pede que a gente morra para os desejos saudáveis e prazeres da vida. Muitas das vezes nós estamos numa situação que nós nos culpamos em sentir alegria, em conviver com pessoas, curtir a vida, num bom sentido, né? Dentro de um equilíbrio, dentro de uma responsabilidade, discernimento, né? Mas a arte, a música, a beleza, a recreação, o riso, a natureza. Deus planta desejos no nosso coração, sim, para serem irrigados e nutridos. Então não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de usufruir o melhor que Deus deixou para nós, que é essa terra linda, apesar de todos as aflições, os desafios que enfrentamos. Mas estamos aqui, sim, para viver também. E quase sempre esses desejos e paixões são convites de Deus, você sabia? São dons dele. Ele nos deu, e de forma alguma vamos nos sentir culpados ao desembrulhar esses presentes enviados por ele. Quarto sintoma, será que você se encaixa nesse? Negar o impacto do passado sobre o presente. Precisamos sim retroceder. Na comunidade de maturidade trina, lá eu tenho uma aula gravada com o título Resolva o seu passado. Já te convido a fazer parte dessa comunidade e lá você vai ter essa oportunidade de entender a grande importância, assim, de resolvermos nosso passado. Vamos mudar o que aconteceu lá atrás? Não, de forma alguma. Mas aprender e nos fortalecer com tudo que a gente viveu? Sim, precisamos, devemos. Então, retroceder para nos livrarmos de padrões doentios e destrutivos que estão impregnados na nossa mente, como às vezes, né, uma crença ali limitante, uma cultura interna, uma inverdade que nos foi pregada, nos impede de amar a nós mesmas e as outras pessoas como Deus planejou. Como está o seu mundo emocional? Você o tem resolvido? Você tem se dado esse tempo de olhar para dentro? Quinto sintoma, não separar as coisas de Deus e não de Deus. Não devemos separar as coisas assim. É muito fácil separar Deus para as atividades cristãs, em torno da igreja e nossas disciplinas espirituais, sem pensar nele, muitas das vezes, em nosso casamento, na disciplina de nossos filhos, no gasto do nosso dinheiro, no nosso trabalho, em nossa recreação ou até mesmo no estudo para um exame, um concurso. Às vezes fica tão ansiosa quando você tem um concurso, né, um exame para resolver, ou às vezes até ir na consulta com o médico, você fica tão apreensiva que você não consegue entregar aquilo para Deus e saber que você deve contar com Ele em toda e qualquer situação. Porque ele é presente, né? Ele é presente na nossa vida. Então não separe as coisas de Deus em nada. Deus está presente em tudo, porque tudo vem dele, tudo é para ele. Então fixe isso na sua vida. Vamos agora para o sexto sintoma: fazer para Deus em vez de estar com Deus. O trabalho para Deus que não seja nutrido por uma profunda vida interior com Deus acabará sendo contaminado por intrusos, como o quê? Nosso ego, a ganância por poder, a necessidade de aprovação, ideias erradas de sucesso e a crença errônea de que não podemos fracassar. Nós não podemos dar o que não possuímos. Então você acha, estou fazendo coisas para Deus, mas o que que você exatamente está fazendo? O que que você tem dentro de você que realmente você está entregando? Você tem realmente estado com Deus? Trabalhar para Deus de um modo que corresponda ao nosso ser com Deus é o único caminho para um coração puro e para vermos Deus, como descrito em Mateus 5:8. Sétimo sintoma, será que esse ressoa com você? Espiritualizar o conflito. Jesus nos mostra que cristãos saudáveis não evitam conflitos. Sua vida foi cheia deles. O que acontecia com Jesus? Ele tinha momentos, sim, de muita tensão. Com os líderes religiosos era frequente, com as multidões também.
com os discípulos e até mesmo com sua família. Mas qual era o desejo de Jesus em se permitir conflitar? De trazer a verdadeira paz e romper com a falsa paz ao seu redor. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Às vezes você acha que não devo brigar, não devo sofrer por isso, por aquilo, porque, crente sofre mesmo, né? Somos provados, somos tentados. Não, você precisa enfrentar também os conflitos. Jesus, ele se recusou a espiritualizar o conflito. Mas bem poucas de nós vêm de famílias onde os conflitos são resolvidos de uma forma madura e saudável, né? Maioria de nós. E eu, sabe, não temo em dizer que a grande maioria vem de famílias disfuncionais, aonde os conflitos eram constantes, abusos, até mesmo a agressividade em todos os sentidos. E muitas de nós fomos ensinadas a empurrar para debaixo do tapete e seguir em frente, dizer que, tá lá, ficou lá no passado. Isso não me afeta mais, não vou pensar, tal. Não, não é assim. Enquanto você não volta lá e não enfrenta de frente aquele evento que te causou um registro emocional muito forte, gerando ali dor e trauma emocional, não está nada resolvido. E de tempos em tempos, o teu inconsciente traz, mediante qualquer sofrimento na atualidade, que tenha a ver com o que você passou lá no passado. E de repente, do nada, você sente uma tristeza, você sente um mal-estar, e nada flui na tua vida e você não consegue entender o porquê. E agora, emendando aqui com o sintoma 8 para complementar e fortalecer mais essa questão, não devemos jamais encobrir nossas fragilidades, fraqueza e o fracasso. Essa pressão para termos uma imagem forte e espiritual paira sobre a maioria de nós. E na atual sociedade somos cobrados, inclusive, por isso, né? E não dá a impressão que a mulher parece que é mais cobrada? E se a gente não atende esses padrões, nós nos sentimos o quê? Culpadas. E sentimos que somos o quê? Um fracasso. Mas não há maior equívoco do que isto. Nós não podemos esquecer que nenhuma de nós é perfeita e que todos somos pecadores, falhos e incompletos. Não há exceções. Todos somos frágeis, todos somos fracos e sim fracassamos. Mas eu quero trazer aqui, enfatizar que tudo isso acontece. São contratempos, são desafios, aflições que Jesus já nos alertou que enfrentaríamos. Mas qual a diferença em tudo isso? É a forma que você reage. Aí está o segredo. Como você tem reagido? A tua fragilidade, fraqueza, fracasso, se escondendo, fugindo de você mesmo? Se envolvendo em atividades, mais atividades na igreja ou até mesmo no trabalho? Não viva sem limites. Entramos agora no sintoma 9. Poucos cristãos, infelizmente, associam o amor por si mesmos ao amor pelos outros. Às vezes você se dá tanto pelo outro, se doa, que você esquece de você. E não há uma forma de você amar o outro, cuidar do outro, se primeiramente você não cuidar e se amar. Não existe. Se você está fazendo isso, olhe para dentro de si mesmo. Se realmente está fazendo isso por amor. Não é. É, provavelmente vem por culpa, vem por sentimento de abandono, então eu vou buscar aprovação, validação, eu preciso me sentir útil e eu vou buscar um grande medo de ser rejeitada. Jesus, ele foi exemplo disso para nós como ser humano. Ele foi plenamente Deus, todavia, também plenamente humano aqui nessa terra. Ele não curou todos os enfermos da Palestina, não ressuscitou todas as pessoas, não alimentou todos os famintos, nem fundou centros de desenvolvimento para os pobres de Jerusalém. Como disse Parker Palmer,
O cuidado consigo mesmo nunca é um ato egoísta, é simplesmente uma boa administração do único dom que temos. Fomos postos na terra para oferecer esse dom. O dom do quê? O dom de amar. Mas eu só consigo amar se primeiro eu me amar. E vamos agora para nosso 10º sintoma: julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Será que você tem feito isso? E eu vou ter que te dizer que sim, e de uma forma muito inconsciente na maioria das vezes. Mas se você estiver ocupada com seus próprios defeitos, você não terá tempo para ver os seus vizinhos, sabia? Jesus disse que a menos que primeiro eu tire a trave do meu olho, sabendo que tenho enormes pontos de cegueira, estou em perigo. Devo enxergar o extenso dano que o pecado fez e a cada parte que me compõe. Emoção, intelecto, corpo, vontade e espírito. Antes do que de tentar remover o cisco do olho do meu irmão, do meu vizinho, do meu parente, do meu pai, da minha mãe, né? E assim vai, da minha colega de trabalho. Isso descrito em Mateus 7, 1 a 5. Reflita lá. O caminho para a cura e a transformação de nossa vida espiritual em Cristo pode ser encontrado na união da saúde emocional com a espiritualidade contemplativa. Você já vai entender isso. Aqui já vamos entrar para a resolução de tudo isso. Eu identifiquei os sintomas, eu diagnostiquei aqui os problemas, e agora? O que que eu faço com tudo isso? Eu quero trazer agora para você algumas reflexões e que você anote aí com muita calma e quais os sintomas que você mais se identificou. O que que significa este sintoma para você? E em terceiro, como você já experimentou este sintoma em sua vida? Responda para você mesmo. Reflita sobre isso. Voltando aqui, chegou o momento agora de apresentar um antídoto revolucionário para você tratar de todos esses sintomas. E com base no que o pastor e autor Peter Escaseiro trouxe, são dois itens muito importantes aqui que nós vamos trabalhar como base. O conectar-se. O que é esse conectar-se? Conectar-se consigo mesma. Ir além, não ficar olhando a ponta do iceberg, mas sim ir para as profundezas do seu íntimo. Como? Vencendo a besta de hoje. Eu vou trazer aqui e apresentar para vocês um trecho do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, onde o autor ele traz uma observação de um estudioso do Novo Testamento chamado Richard Dawkins. Acho que é assim que pronuncia. E o pastor Peter ele fala que o livro do Apocalipse é um dos livros mais mal interpretados e mal entendidos. E o que significa a besta? O livro de Apocalipse retrata o Império Romano como a besta. Então, para sua grande riqueza e paz, os romanos, né, eles contavam com vários aspectos da civilização, como economia, cultura, educação e exército. Então, a organização romana, ela era a fonte de orgulho, né, de poder, de imponência na época, e ela se proclamava uma cidade eterna. Ela oferecia segurança, possibilidades impressionantes de riqueza. E o mundo todo invejava essa prosperidade de Roma, a sua fartura, toda a sua riqueza, né? E o apóstolo João, ele descreve que toda a terra se maravilhava, né, e seguia a besta, e adoravam a besta, dizendo: quem é semelhante a esta, né? Quem poderá lutar contra ela? Então aí a gente pode verificar lá em Apocalipse 13 que o Império Romano, ela era realmente adorada, né, muito respeitada, ela era temida. E diante disso, muitos cristãos, eles se entregavam a isto, com medo, com receio de não conseguir viver, sobreviver, né? Se entregavam. À cultura, às crenças, à idolatria, né? Se nós devemos vencer a besta, tá, essa era a besta de ontem. Qual que é a besta de hoje? A nossa atual besta. Vamos falar sobre ela também, para você entender. Você tem vencido essa besta ou você tem se entregado a ela? O que que você tem feito? Então, a mensagem do Apocalipse é que em toda a história,
em todas as partes do mundo, os crentes devem resistir à besta manifestada pela cultura de sua geração e superá-la. Aqui estão a perseverança e o que? A fé dos santos, lá em Apocalipse 13 ainda. Então, assim, é essencial vermos claramente como a besta ameaça a igreja hoje e também absorve os cristãos dos nossos dias. Igualmente o que acontecia na besta de ontem, na antiga Roma, né, no Império Romano. Como escreveu os Guisnes, devido a uma combinação de capitalismo, né, segundo o autor, tecnologia e comunicações modernas, a mais eficiente civilização de todos os tempos. Uma cultura global foi formada. Essa cultura global é a besta de hoje, que ameaça nos engolir o tempo todo. Os valores centrais da besta. No século XXI, eles gritam para nós o tempo todo, através da internet, do TikTok, do Instagram, do YouTube e assim vai. Esse é o nosso dia a dia. Você entendeu a besta de hoje? Estamos hoje totalmente focados de quem nós somos realmente, aonde as telas tomam todo o nosso tempo com nossas famílias, e não nos permite viver uma vida plena no hoje, presente, porque eu estou inconsciente sendo tomado por uma tecnologia, por um sistema que sim me engole dia após dia, me robotizando e não me fazendo pensar, raciocinar, ter discernimento suficiente para fazer as minhas próprias escolhas. Claro, as escolhas elas devem ser dentro de um discernimento bíblico, espiritual. Então você entendeu a diferença de ontem e de hoje, mas que se fundem? Então presta atenção. Você precisa vencer essa besta. Desencadeando uma revolução. A salvação é um presente da graça. O autor ainda fala: precisamos nos comprometer com a espiritualidade, precisamos nos comprometer com a espiritualidade contemplativa e integrá-la ao trabalho interior da nossa saúde emocional. Uau, né? Vamos entender como resolver isso? Como aplicar esse antídoto? Vamos lá? E duas coisas nós vamos trabalhar, que fazem parte desse antídoto revolucionário: definir a saúde emocional e obter uma espiritualidade contemplativa. Nós vamos começar com essa definição na nossa vida da saúde emocional, que ela inclui o quê? Presta muita atenção, vai anotando aí. Pegou papel e caneta, pegue já e vai anotando. Primeiro, nomear, reconhecer e controlar nossos próprios sentimentos. Você fazendo parte da minha comunidade, Maturidade Trina, você vai encontrar aulas que têm tudo a ver e trata de cada item, de cada tópico que eu vou trazer agora aqui. E lá você vai conseguir entender mais profundamente como eu nomeio, reconheço e controlo meus sentimentos e emoções. E por que isso é fundamental? Então, definir a nossa saúde emocional já começa por aí. Eu preciso olhar para dentro e entender o que está acontecendo comigo. Depois, eu preciso identificar-se com os outros e ter por eles viva compaixão. Quando eu vou tratar com alguém, quando eu olho com aquele olhar de compaixão ou já é de julgamento? Como que eu vivo no meu dia a dia olhando para as pessoas? Nós tendemos naturalmente a julgar. É inevitável, faz parte da nossa tendência humana para o mal. Mas quanto tempo eu levo para me corrigir, me dar conta disso e não deixar isso me dominar e fazer parte dos meus dias? Como também iniciar e manter relacionamentos estreitos e significativos. Como estão teus relacionamentos? Você busca, você trata em prol do quê? De uma validação, de uma aprovação, de um sentimento de busca por amor? Às vezes relacionada lá com a paternidade, com a maternidade, com a falta deles? Como está? Libertar-se de padrões autodestrutivos, o que você alimenta todos os dias através da tua mente, do teu sentimento e tua ação. O que você declara para você. Estar ciente de como o nosso passado, sim, impacta nosso presente, como eu falei um pouco ali atrás.
Totalmente. Não resolveu emocionalmente o teu passado, ele vai continuar fazendo parte, porque ele está impregnado, enraizado dentro de você. Muito importante você olhar para dentro e sim, se enfrentar. Nós fugimos naturalmente, corremos léguas de nós mesmos, porque olhar para dentro é assustador. Monstros são nos apresentados, e é melhor olhar para os monstros dos outros e culpá-los, e não olhar para o nosso e enfrentar. Mas chegou a hora de você enfrentá-los. É claro que muitas das vezes sozinha é quase que impossível em determinadas situações. Mas aí você precisa sim buscar ajuda profissional, né, na área de saúde mental. Eu também estou aqui, me coloco à disposição, né, para você entrar em contato comigo. Terei o maior prazer de conversar com você, entender o seu momento e te dar o melhor direcionamento, tá? E ajudar nessa questão da resolução do teu passado emocional. Desenvolver a capacidade de expressar claramente nossos pensamentos e sentimentos, tanto de maneira verbal quanto não verbal. Reter pensamentos e sentimentos, como a gente falou ali atrás, né, de evitar ser frágil, né, o tempo todo tem que ser forte, isso é muito, muito perigoso. Porque no momento que a gente evita isso, se cala, o que que acontece? O nosso corpo ele começa a gritar. E ele grita de que forma? Ele grita através de doenças, de sintomas, de condições, como a gente está vendo aí cada dia mais. Muito importante você desenvolver essa capacidade de se expressar. Também como respeitar e amar outros sem ter de mudá-los. Aí, né, mulheres, aqui o negócio pega para nós, né? Porque nós queremos mudar nosso marido, nós queremos mudar nossa amiga, nós queremos mudar nossos filhos, né? Mas às vezes não queremos mudar a nós mesmos. Respeitar e amar os outros, né? Sem ter de mudá-los, aceitar como eles são, sem julgamento e com aquele olhar de compaixão. É simples fazer isso todos os dias? Não, nem um pouco. Eu que o diga, para mim também não é, nem um pouco. Mas ter consciência disso e trabalhar para que eu possa fazer isso, fundamental. Treinar-se todos os dias. Pedir o que precisamos, queremos ou preferimos de forma clara, direta e respeitosamente. Treino também. Como que eu faço isso se eu sou tímida, se eu não gosto de me expor, se eu tenho vergonha? Para mim é humilhante. Você precisa trabalhar o teu mundo emocional. Porque tem raízes emocionais aí que estão te prendendo, te aprisionando. Por que tanto dessa timidez? Por que tanto dessa vergonha? O que que te aprisiona? O que que lá atrás te segura? Nessa vergonha, nessa culpa, nessa tristeza? Raciocine sobre isso. Aprender a resolver conflitos de forma madura e negociar soluções que levem em conta as perspectivas dos outros. Importante, importante sim olhar a perspectiva do outro, né? E aprendemos a resolver sim conflitos, enfrentá-los como Jesus, né, nos ensinou, não ter aquela falsa paz, né, com os outros. Distinguir e expressar adequadamente nossa sexualidade, sensualidade como mulheres, né? Muito importante como que impressão eu passo, quem eu sou, né? Neste mundo tão, muitas vezes, né, tão vulgar, tão apelativo, né? Como que eu, como uma mulher, espiritualmente e adequadamente me expresso, nesse sentido, em ser sim feminina, né? Em, em ser sim mulher. E também vivenciar nossas dores e perdas. Nós precisamos chorar quando é preciso chorar. Quando nós sentimos tristeza, perdas, passamos por isso, nós precisamos. A Bíblia fala que nós precisamos chorar com os que choram. Chorar faz parte. É uma limpeza da alma. Então, vivencie sim suas dores, inclusive às vezes dores lá no passado. Eu atendi uma mulher muito especial, uma pessoa muito linda e que em torno de 20 anos ela tinha aprendido o choro por não viver o luto do seu filhinho que morreu aos 3 aninhos afogado. Essa mulher levou 20 anos para viver esse luto e soltar aquele choro aprisionado. E mais ou menos na metade da nossa terapia, isso aconteceu. E por que isso? A cultura que ela tinha, né, a crença limitante é de que ela tinha que ser forte. Alguém um dia falou para ela e ela internalizou lá ainda muito menina, muito criança, que ser forte significava não chorar. E ela trouxe isso para a vida adulta. Então, chorar era sinal de fraqueza.
Então, essa mãe guarda um luto, guarda um choro de 20 anos. Mas quando essa mulher consegue soltar e entender, quando ela foi trazida para o seu plano de estágio de maturidade emocional, que era com 54 anos, que ela precisava se libertar-se e deixar para trás aquilo que realmente precisava ficar. Então, quando ela consegue chorar, viver o luto, ela sente uma liberdade tremenda, se torna outra pessoa. Então, muito importante vivenciar suas dores e perdas, porque quanto mais você tenta esconder, mais monstros se criam e fica muito mais difícil você lidar com isso. Então, não fuja, enfrente-os. E como eu disse, muitas vezes sozinho é muito difícil, mas busque ajuda. E agora nós vamos entrar para a espiritualidade contemplativa, que por outro lado tem o foco que em práticas clássicas e interesses como, ó, vou ler aqui para você e é claro que depois você volta, assiste o workshop e faz as suas anotações, as suas reflexões. Primeiro ali, despertar e submeter-se ao amor de Deus em todas as situações. Todas, todas as situações. Não é quando tá bem que você fica bem. Somente quando tá mal, você também fica bem. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, me manter firme, não é forte, é firme, e me manter alegre internamente, mesmo que eu precise sim chorar e vivenciar minhas dores e perdas, mas nunca perder a esperança de sentir alegria em todas as situações, porque sim vai passar e com todo sofrimento nós vamos nos tornar mais resilientes e mais fortalecidas, ok? Posicionar-se para ouvir Deus e lembrar sua presença em tudo que fazemos. Quando eu preparei esse workshop, ele é um desafio para mim. Maturidade espiritual, trazer algo assim mais profundo. Eu falei, Senhor, não é para mim, é para ti, porque vem de ti e deve voltar para ti. Então, tudo o que fizermos, nós temos que lembrar da presença dele em nossa vida e por que nós estamos fazendo o que fazemos, e especialmente porque estamos aqui neste mundo. Comunicar-se intimamente com Deus, permitindo que ele habite profundamente em nós. Permita. Só que para esse habitar profundamente de Deus em nossa vida, algo antes precisa acontecer. Lembra que eu comecei falando da fase inicial para o despertar espiritual? Do que se trata? Resolução do nosso mundo emocional, nosso passado emocional, ele precisa ser resolvido. Tem muita gente buscando espiritualidade, servindo, né, a igreja, nossa, servindo a Deus, né? E está fugindo do que de si mesmo. Praticar o silêncio, a solidão e uma vida de oração crescente. Aí é o treinar-se diariamente em ir para as profundezas de si mesmo e conectar-se com sua essência e lá encontrar-se com Deus. Descansar atentamente na presença dele. Ver nossa vida como uma jornada de transformação, rumo a uma união crescente com Deus, o tempo todo. Encontrar, então, nossa verdadeira essência em Deus, né, que eu acabei de falar. Amar os outros como resultado de nosso amor por Deus. Desenvolver um ritmo de vida equilibrado e harmonioso. Reconhecendo o sagrado em tudo. Deus em tudo. Adaptar práticas espirituais históricas que são relevantes hoje. Quais são os ensinamentos de Jesus lá atrás? Que passos devemos seguir? Não é só história. São realmente práticas que funcionam hoje na nossa vida. Permitir que nossa vida cristã seja guiada pelo calendário cristão em vez da cultura. Que cultura você está seguindo? Cultura do teu país, da tua cidade? Adorando, às vezes, Deus, né, deuses pagãos? Participando de eventos, né, de formas, às vezes, confusas? Participar, então, de uma comunidade comprometida que ama Jesus acima de tudo. Com quem você tem andado? Aonde você tem procurado? Você é comprometida com Jesus. Como que você sente que você está madura emocionalmente? Claro, se você ir lá em Gálatas, você vai ver, né, os dons do Espírito. Então, você praticando, né, aqueles dons, reconhecendo em você e buscando, você já vai entender muita coisa. Mas eu trouxe aqui alguns que eu quero citar para você. No autocontrole, né, quando você tem
autocontrole no teu dia a dia, uma consistência de vida, humildade e generosidade. Outra coisa, fé, amor e redenção. Você tendo essas características no teu dia a dia, e aqui a redenção, como que ela é colocada? Pode ser o ato ou o processo do quê? De superação, né? Das dificuldades e aprendizados com os erros do passado, alcançar renovação, liberadas pelo quê? Pela paz interior, né? Isso caracteriza, já te dá uma base, né? Poxa, eu sou uma pessoa emocionalmente madura ou estou no caminho dessa maturidade. Você tem tido autocontrole em algum lugar? Consistência, né, no viver, humildade, em aprender, em pedir perdão, em, sabe, se reconciliar, na generosidade no teu dia a dia, na contribuição, no servir. Como anda a fé, o amor e a sua redenção? E uma coisa muito importante, eu complemento aqui, que a maturidade espiritual, quando você se encontra nesse caminho, as circunstâncias da vida não te governam mais. Porque você sabe sim que você vai vencer e que vai passar. Vem o contratempo, vem o desafio, vem algo às vezes muito forte que te derruba. Só que você não vai ficar lá por muito tempo caída no chão. Você vai começar a se levantar do vale o mais rápido possível a cada queda. Então você terá as ferramentas e saberá utilizá-las. Eu passei muita coisa aqui para você. Você entrando na comunidade de maturidade trina, você terá muito mais ferramentas para você entender esse enfrentamento do passado emocional, se preparar totalmente para absorver e viver o despertar espiritual. Então, mas comece a se treinar. As circunstâncias do dia a dia, elas têm te moldado o teu humor? Você só está bem se as coisas estão bem? E se elas estiverem mal, você fica mal? Como que está? Reflita sobre isso. E eu quero também trazer aqui o que está escrito em Mateus 22, 37 ao 40. O maior dos mandamentos, disse Jesus, que amemos a Deus de todo o nosso coração, entendimento, forças e alma, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Você precisa se amar. Se você não se amar, você não amará os outros e também não amará Deus. Você tem se amado? Você tem se curtido? Lá na Maturidade Trina também tem uma aula, você como sua melhor companhia, como ser sua melhor companhia. Você tem sido a sua melhor companhia? Ou você não suporta nem olhar no espelho hoje? Que palavras você tem dito para você mesmo? Pensa. Eu quero que também que você veja o futuro de uma forma muito especial, como eu trago nesse slide aqui. Veja o futuro, mas entenda que um grande erro em nós é querer ver o futuro com o quê? Com a mentalidade do presente. Esquecemos que entre o intervalo do presente para o futuro haverá o quê? Uma preparação, ou seja, um processo. Já vamos falar um pouquinho disso, mais um pouquinho disso. Talvez o deserto que você está passando hoje é o processo de um futuro almejado por Deus para você. Tiago Brunet, ele comenta que Deus nos dá a visão do futuro, mas ele não nos mostra o processo que teremos que passar para alcançar. Eu pergunto para você, se Deus tivesse falado, olha, fulana, você vai chegar lá, você vai ser uma líder excepcional, uma professora excepcional, uma profissional, uma mãe, quem sabe, né? Mas, ó, antes você vai ter que passar por isso, isso e isso. E só cada uma de nós sabe pelo que a gente passou para chegar até onde nós estamos, né? Se Deus tivesse mostrado o processo, você teria aceitado a tua função nessa terra? Duvido. Eu não teria. Humanamente não teria aceitado. Mas o teu futuro ele não é formatado pelas orações de domingo, e sim pelas atitudes de segunda-feira. Então não transfira culpa, assuma suas responsabilidades. Então entender que tudo é um processo e que você precisa vivenciá-lo todos os dias e ainda com muita alegria
Muito importante você refletir aqui, entender o porquê do processo. Lá o que diz em Tiago 1, do 2 a 8. Depois vai lá e lê. Para entender a importância da soma e as dores do crescimento. Crescer dói, né? E como dói. Tempo e processo são necessários para a tua maturidade. Vez ou outra pensamos estar só na caminhada, porém tudo é parte de um processo. Deus, ele é como um ferreiro que bate com o martelo sobre nós, que somos como espada que está sendo forjada. Lembre-se, a tua luta, a tua aflição não é por acaso. Você está sendo forjada para subir, ser levada a lugares mais altos e ser usada por Deus. Essa transformação espiritual, ela exige um certo preço. Nós, sim, precisamos abandonar muitas coisas. Vocês viram lá. Quais são os sintomas que você mais ressoou ali e que você precisa abandonar, ser transformado, se permitir ser transformado, tanto emocionalmente quanto espiritual, né? E como diz as escrituras, né? Que o pai ele corrige a quem ele ama. Então você tem reclamado, como que você tem, né, reagido no teu dia a dia dessas correções? Você tem agradecido, vivido, respeitado o processo? Porque é muito importante viver esse processo, respeitar e ter um momento de restabelecer-se. Tudo que eu passei agora aqui para você é o teu momento desse restabelecimento espiritual e também emocional. Não se permita se desintegrar. Chega, chega, cuida do seu corpo, se atenta ao controle da sua alma e sim, expanda sua consciência para fortalecer ardentemente e corajosamente o seu espírito, através do conectar-se com o Espírito de Deus, olhando-se para dentro, voltando-se para dentro. É o teu momento de sim se reerguer e impactar outras vidas com o seu despertar espiritual. Porque a ação do orar, ela provê um lugar para descarregarmos todo o nosso fardo e de sermos curadas emocionalmente, fisicamente e também fortalecidas espiritualmente. Problemas e tristezas são problemas da nossa vida, né? São contratempos, são fatos. Isso você não tem controle nenhum de mudar, de impedir. Mas leve as tuas preocupações, as tuas angústias, os anseios todo dia para ele. Corrite Bon, uma autora, uma escritora holandesa, se eu não me engano, ela, ela diz assim, até vou ler aqui, assim como um camelo que se ajoelha a seu dono, para que ele remova o seu fardo, assim, ajoelhe-se e deis a seu mestre levar o fardo que tem carregado. Você entendeu que você não precisa mais carregar esse fardo? Como um camelo, dobre o seu joelho e entrega o fardo para aquele que já levou tudo lá na cruz por você, porque a graça é um presente. Finalizando aqui nosso workshop, eu quero dizer para você que a maturidade espiritual, ela não é um estado final ou definitivo, mas sim um processo contínuo de crescimento e desenvolvimento interior. Todos os dias você precisará desenvolver, treinando-se, orando, lendo a palavra, meditando, se conectando com as pessoas certas em prol de um mesmo propósito, né? De se curar e curar, ok? Levar esperança e paz para todos. E eu finalizo com uma linda frase que eu ouvi numa das pregações do Tiago Brunet, que, se eu não me engano, foi um rapaz que comentou com ele, ou não lembro se foi dele mesmo, mas que dizia o seguinte: se o Senhor tivesse me poupado do desconforto do processo, teria me poupado da maturidade, do que eu estou vivendo hoje. Essa frase eu tomo para mim, assimilo ela totalmente na minha vida, eu absorvo, porque eu só tenho a agradecer a Deus por todos aqueles momentos de lapidações extremamente dolorosos ao longo da minha vida. Eu estava sendo preparada para hoje estar aqui falando com você. O meu objetivo, sim, é de atingir o maior número possível de mulheres no Brasil e no mundo.
E eu conto com você, como mulher de referência, mãe de gerações, também para proclamar e levar essa mensagem de paz e esperança. E neste momento eu quero te convidar, sim, a fazer parte da minha comunidade, Maturidade 30, tá? Vou deixar abaixo desse vídeo todas as informações ali. Qualquer coisa, me chama em algum contato das minhas redes sociais, ok? Eu quero que você se inscreva, sim, no meu canal, comece a me seguir também lá. Qualquer dúvida, por favor. Então, me chame e terei, sim, o maior prazer em te servir. Muito obrigada por ficar esse momento aqui juntas e que a partir de hoje o seu caminhar ele seja totalmente consciente, que você não seja tomada, sequestrada pelas emoções geradas lá no passado, mas sim que quando alguma emoção vier, você volta lá, assista esse workshop novamente e veja os pontos que você precisa trabalhar para a sua saúde emocional e focando na espiritualidade contemplativa, de servir e buscar o Senhor com todas as suas forças, com desejo ardente. E eu quero afirmar que quando a gente decide por algo, nada é tão poderoso quando escolhemos mudar. Deus abençoe a sua vida, mulher.